Vamos lá. Vamos dar início aqui por categoria de habilitação. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidades executivos do Estado ou do Distrito Federal. O condutor pode qualificar-se nas categorias a seguir. ACC. O que é a ACC? É uma autorização para conduzir ciclomotor. Preste bem atenção. A ACC é uma autorização para conduzir ciclomotor, a famosa cinquentinha, ok? Vamos lá. Vamos à categoria A. A habilitação da categoria A. Condutor de veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Idade mínima para a investidura na categoria A, 18 anos. Categoria B. Habilitação na categoria B. Condutor de veículo motorizado cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg e não exceda 8 lugares, excluído o do motorista. Idade mínima, 18 anos. Pois bem, para ficar bem claro aqui com relação à categoria B, o condutor habilitado na categoria B, ele pode conduzir um veículo com até 8 passageiros, mais o motorista, ok? Certo? Ficou bem claro? Para conduzir o quadriciclo é necessário a categoria B, ok? Fique esperto. Se você não tem a categoria B e parar em uma fiscalização, pode dar ruim, tá ok? Fique sabendo, quadriciclo só pode ser conduzido com a categoria de habilitação B. Ficou bem claro, meus amigos? Vamos nessa. Categoria D. Vamos à categoria D. Transporte de passageiros que a lotação exceda 8 lugares. A categoria D pode conduzir veículo, ok? Que exceda a capacidade de 8 lugares e 8 passageiros, excluído do motorista. Idade mínima 21 anos, está habilitado no mínimo 2 anos na categoria B, para fazer a investidura na categoria D, certo? Ou há 1 ano na categoria C, e não ter cometido nenhuma infração grave, gravíssima, ou ser reincidente em infração média durante os últimos 12 meses. Ok, meus amigos? Se você quer investir na categoria D, ok? Estão aí os requisitos. Ter idade mínima de 21 anos, estar no mínimo 2 anos na categoria B ou 1 ano na categoria C. Não ter cometido infração grave, gravíssima, ou ser reincidente em infração média durante os últimos 12 meses. Vamos para a categoria E. Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D, e cuja unidade acoplada, reboque ou semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.500 kg ou mais de peso bruto total, ou seja, ou cuja lotação exceda 8 lugares. Está habilitado no mínimo há 1 ano na categoria C. Tá ok, meus amigos? Funciona dessa maneira. Se você quer classificar sua habilitação, sair da B para C, você tem que aguardar 1 ano para fazer esse procedimento. Da B para D são 2 anos, tá ok? Para fazer a investidura, tá ok, meus amigos? Se você já tem habilitação pelo menos há 1 ano na categoria C, tá ok? Você já pode passar direto para a categoria E, tá ok? De uma habilitação para outra, de ano em ano, ok? Deu para entender direitinho? Da B para C 1 ano, da C para D 1 ano, tá ok? E para categoria E, nesse caso já fica
livre, tá ok? Com 2 anos de habilitação, você já pode passar direto para D, ok? Para a categoria E, no caso, tem que ser 3 anos, certo? Ficou bem claro, meus amigos? Categoria de habilitação, continuando. Para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: ser maior de 21 anos, ok? Estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B. Olha o que foi que eu falei agora há pouquinho, tá certo? Para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros e de escolares, de emergência ou de produtos perigosos, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: ser maior de 21 anos, não é isso? Estar habilitado no mínimo, perdão, corrigindo o que eu falei agora há pouco, não é isso? No caso da B para D, isso são 2 anos, ok? Não, correção, não, realmente está certo, ok? No mínimo há 2 anos na categoria B para qualificar-se na categoria D, ou no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D, e no mínimo 1 ano na categoria C, quando pretender qualificar-se na categoria E, ok, meus caros? Não ter cometido nenhuma infração grave, gravíssima, ou ser reincidente em infração média durante os últimos 12 meses. Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN. Ok, meus caros? Documentação do veículo. CRV. O que é o CRV? É o Certificado de Registro de Veículo, Recibo de Compra e Venda, popularmente conhecido como recibo, não é isso? É o CRV. CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, ou CLA, Certificado de Licenciamento Anual. O CRLV, mais popularmente conhecido como DUT, não é isso? As pessoas no cotidiano chamam o CRV de DUT, tá ok? DPVAT, junto com a guia do CRV, ou do DUT, não é isso? Vem a guia do DPVAT, não é isso? O DPVAT são danos pessoais causados por veículos automotores terrestres, tá ok? Guia do DPVAT, tá ok? Em caso de acidentes de vítima fatal ou parcial, o seguro DPVAT cobre os danos, tá ok, meus amigos? Faz a indenização dos danos, certo? Só haverá mudanças no CRV ou CRLV quando trocar o proprietário do veículo, o proprietário mudar de município, de domicílio, alterar características do veículo, mudar a categoria do veículo, ok? No CRV só haverá mudanças, tá ok? Bem como no CRLV, se porventura, por alguns desses motivos citados agora, certo? Quando o proprietário troca de veículo, tá ok? Que vai mudar de nome, não é isso? O proprietário muda de domicílio, não é isso? Que vai ter que fazer alteração de domicílio lá no documento. Quando alterar as características do veículo, vai ter que ser colocado lá na parte inferior, não é isso? Quando houver alteração de características, tá certo? Ou quando mudar de categoria do veículo, ok? Qualquer alteração que possa ser feita no veículo vai ter que ser inserida no documento, tá ok? Que é alteração de característica. Não procurando a regularização, certo? Em caso de ser parado numa blitz ou vistoria alguma coisa, vai dar errado, tá ok? Qualquer alteração no veículo tem que fazer alteração de características, ok? Comumente o pessoal aí coloca rodão nos veículos, não é isso? Rebaixa às vezes também, sem procurar
legalizar o veículo. Qualquer mudança que você fizer no veículo, ok? Tem que fazer alteração de característica. Muito cuidado com a adesivagem também, certo, pessoal? O veículo só pode ser adesivado no máximo em 30%, ok? Se passar disso, tem que fazer alteração de características, a não ser que o adesivo seja da mesma cor do veículo. Aí pode ser adesivado até todo, mas sendo de cor diferente, às vezes, por exemplo, para propaganda, certo? No máximo 30% do veículo pode ser adesivado sem alteração. Passou disso aí, tem que ter alteração de características. Sinalização viária. A sinalização de trânsito poderá ser feita nas normas relacionadas a seguir. Vertical são as placas, não é isso? As placas ficam na posição vertical, não é isso? Na posição horizontal, marcações no piso, não é isso? As linhas lá pintadas no chão, as faixas, não é isso? Conhecido popularmente, pintadas no chão, não é isso? E aqueles refletivos fazem parte da sinalização horizontal. Dispositivos auxiliares, barreiras, cones, tachões e etc. Não é isso? Tachões são aqueles refletivos que nos auxiliam à noite, não é isso? Quando o farol do veículo foca em cima daqueles tachõezinhos, não é isso? Algumas pessoas chamam de tartaruga também. Ele reflete e nos ajuda bastante ali na condução durante a noite, não é isso? Sinalização luminosa são os semáforos, tá ok? Sonoros, silvos, apitos do agente de trânsito, tá certo? A sinalização sonora são os silvos ou apitos do agente de trânsito. Sinalização gestual, tanto do agente de trânsito, não é isso? Como do condutor. Esses são os tipos de sinalização viárias mais comum, não é isso? Vertical por placas, horizontal marcação no piso, dispositivos auxiliares são barreiras, tachões, cones e outros, a luminosa através de semáforos, sonoras através do apito do guarda e a gestual seja do agente de trânsito como do condutor também é sinalização, não é isso? Vamos dar continuidade em sinalização viária. Placas temos, na sinalização viária temos placas de regulamentação, placas de advertência e placas de indicação, ok? Para você saber diferenciar e identificar uma da outra, tá ok? Placas de regulamentação, elas geralmente têm um fundo branco, bordas vermelhas e o letreiro no meio em cor preta, não é isso? As placas de regulamentação é quem regulam o trânsito, não é isso? A desobediência, as placas de regulamentação podem resultar em multa, tá ok? Placas de advertência, características dela: fundo amarelo, letreiro preto, bordas pretas, tá ok? Placas de advertência não geram multa, não é isso? Servem para advertir o condutor de situações que ele possa encontrar a seguir na via, tá ok? No caso da placa específica aí, não é isso? Está indicando lombada ou saliência, não é isso? Placas de indicação indicam sentido, indicam locais, não é isso? Essas são as placas de indicação. As placas de identificação são as características dela. No caso dessa que está exposta aqui, não é isso? Fundo branco, bordas brancas e, fundo verde, mais uma vez, fundo verde, não é isso? Letreiros brancos, borda verde, tá ok? Essas são as placas de indicação com essas características. Também tem as placas de indicação, não é isso? Com o fundo marrom, não é isso? Que são as de atrativos turísticos, não é isso? Tem as que indicam rodovia, elas têm um fundo branco e um letreiro preto, não é isso? E as bordas pretas, não é isso? Lá na sua apostila, tá ok?
em PDF que segue junto aí no seu curso, tá ok? Explica bem direitinho todas as placas, tá ok? Não deixe de ver lá. Vamos lá, vamos dar continuidade. Continuando ainda em sinalização viária. Hierarquia no trânsito. Fique ligado. As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as demais normas de circulação e outros sinais, tá ok? Fique você sabendo que as ordens do agente prevalecem sobre todas as demais no trânsito, ok? Por exemplo, existe a sinalização semafórica, não é isso? Mas está acontecendo congestionamento. O semáforo não está dando vazão, por exemplo, para um dos lados, não é isso? Da via. O agente de trânsito, quando vê aquilo, normalmente, mesmo que o farol esteja aberto para determinados veículos, ele pede para o pessoal aguardar para dar preferência para a galera do outro lado para desobstruir o trânsito, ok? Foi só um exemplo, mas fique você sabendo que as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. Segundo, as indicações do semáforo prevalecem sobre outros sinais, tá ok? Sobre os demais sinais. Primeiro prevalece a ordem do agente, depois o semáforo, tá ok? Por exemplo, um caso disso, faixa de pedestres, não é isso? Onde existe a sinalização semafórica, prevalece o semáforo, a ordem do semáforo. Abriu para os veículos têm a preferência, não é isso? Fechou para o veículo, o pedestre tem a preferência. Diferente de onde não existe a sinalização semafórica, que é o que está indicando aqui. As indicações dos sinais prevalecem sobre as demais normas de trânsito. Aqui o terceiro item, certo? Nesse caso, na faixa de pedestre, onde não existe o semáforo, o pedestre tem a preferência na travessia, tá ok? Lembre-se, no trânsito, o maior é responsável pelo menor, ok? Sinalização gestual. O que é? Gestos do condutor. Quando o condutor está com o braço estendido para a esquerda, ele está indicando que vai fazer uma conversão à esquerda. Quando o condutor está com o braço erguido para cima, ele está indicando que fará uma conversão à direita. Quando o condutor está fazendo um movimento de braço para cima e para baixo, ele está indicando que vai diminuir a velocidade ou parar. Ok? Gesto do agente de trânsito. Como mostra aí na imagem, é isso? Braço levantado verticalmente com a palma da mão para frente. Ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Ok? Na via em que segue, em que o braço está levantado, tá ok? Vamos lá. Braço estendido horizontalmente com a palma da mão para frente. No caso da segunda imagem, é isso? Ordem de parada obrigatória para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelos braços estendidos, ok? Qualquer que seja o sentido de seu deslocamento. O agente de trânsito está com os dois braços abertos, não é isso? Na posição horizontal, significa que é parada obrigatória para todos os veículos. Quando ele está apenas com o braço direito levantado para cima, significa que a ordem de parada obrigatória para os veículos daquele lado da via, certo? Continuando os gestos do agente de trânsito, quando o agente de trânsito está com o braço estendido horizontalmente com a palma da mão para frente do lado do trânsito que se destina, não é isso? Ordem de parada obrigatória para todos os veículos que venham de direção que cortem ortogonalmente, não é isso? A direção indicada pelo braço estendido, não é isso? Se ele está com o braço estendido, significa que os veículos que estão vindo, não é isso? Do lado direito do braço do agente de trânsito tem que parar. Se ele está
com o braço estendido para a esquerda, significa que a ordem de parada para os veículos que seguem à sua esquerda. Braço estendido horizontalmente com a palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais, não é isso? Fazendo gesto de mão para baixo e para cima. Ordem, diminuição de velocidade. Continuando, braço estendido horizontalmente, agitando uma luz vermelha para um determinado veículo. Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida, ok? Se ele está sinalizando com aquela luz vermelha para você, significa que você tem que parar. Braço levantado com movimento de antebraço, de frente para trás, e a palma da mão voltada para trás. Ordem de seguir, não é isso? Ele fica fazendo o movimento de frente para trás, com a palma da mão para trás, indicando que os condutores podem seguir. Sinais sonoros, ok? Que são os silvos, os apitos do agente de trânsito. Um silvo breve significa que ele está mandando seguir. 2 silvos breves significa que ele está mandando o condutor parar. Um silvo longo diminua a marcha, diminua a velocidade, ok? Ficou bem claro? Um silvo breve, siga. 2 silvos breves, pare. Um silvo longo, diminua a velocidade. Infrações e penalidades. Infração de trânsito, o que é? Infração de trânsito é a desobediência a qualquer preceito da legislação de trânsito, do Código de Trânsito Brasileiro e das resoluções do CONTRAN e regulamentações dos órgãos executivos de trânsito. Isso é uma definição de infração, tá ok? É a desobediência às ordens estabelecidas pelos órgãos reguladores, certo? Penalidades. O que são penalidades? São sanções aplicáveis aos condutores que cometem infrações de trânsito, não é isso? Cometem multa, não é isso? São penalidades. São sanções aplicáveis aos condutores quando eles cometem multas, tá ok? Auto de infração de trânsito, o famoso AIT. Documento onde o agente fiscalizador de trânsito lavra a infração cometida. No auto de infração de trânsito, não é isso? Devem constar todas as informações necessárias para que tornem o auto de infração consistente, não é isso? Como a placa do veículo, data e local, não é isso? Por exemplo, a identificação do agente fiscalizador, não é isso? Tipificação da multa, não é isso? E explicar o que aconteceu, tá ok? Na multa também, na notificação, no auto de infração de trânsito. Processo administrativo. Rito administrativo com a finalidade de apurar o cometimento de infrações de trânsito e, se cabível, aplicar as devidas penalidades, tá ok? Esse procedimento, tá ok? De infrações e penalidades, desde a infração cometida, não é isso? Vai ser aplicada a penalidade, que é a multa, não é isso? Vai ser elaborado o auto de infração de trânsito, não é isso? Tudo isso é um processo administrativo, rito administrativo, com a finalidade de apurar cometimento de infrações de trânsito e, se cabível, aplicar as penalidades, ok? Penalidades. Vamos lá, a definição de penalidades. O que são penalidades? Penalidade é uma advertência por escrito, é uma penalidade. Uma multa é uma penalidade. Suspensão do direito de dirigir é penalidade. Cassação da permissão para dirigir, a famosa PPD, é penalidade. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação é penalidade.
frequência em curso de reciclagem também é uma penalidade, ok? Ficou bem claro aí para você, meu amigo, o que é penalidade? Vamos agora às medidas administrativas, não é isso? Vimos o que são as penalidades, agora vamos ver o que é medida administrativa. Retenção do veículo é uma medida administrativa. Remoção do veículo também, recolhimento da habilitação, recolhimento do documento do veículo, recolhimento de animais, transbordo do excesso de carga, realização do teste de alcoolemia é medida administrativa também, ok? Para você identificar, diferenciar o que é penalidade, tá ok? De medida administrativa, por exemplo, você quer identificar o que é medida administrativa, fique você sabendo que medida administrativa ela sempre vai começar com R ou com a letra T. Não começou com a letra R ou T, então não é medida administrativa, ok? Ficou claro? Multas e seus valores. A multa leve, ela cabe 3 pontos, não é isso? E o seu valor é de R$ 88,38. A multa média, 4 pontos, valor R$ 130,16. A multa grave, 5 pontos, valor R$ 195,23. Multa gravíssima, 7 pontos, valor R$ 293,47. Esses são os valores atualizados, tá ok? Das notificações das multas de trânsito, não é isso? Bem como suas pontuações. Fator agravante. O que é o fator agravante? O fator agravante multiplica o valor da multa gravíssima. No caso, o fator agravante, ele só é incidente em cima da multa gravíssima, tá ok? No caso, não muda a pontuação. Uma multa gravíssima, a pontuação dela é 7 pontos, tá ok? Mas o valor da multa pode ser agravado em 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes ou até 60 vezes o valor da multa gravíssima, não é isso? Imagina aí, faz a conta aí. 60 vezes R$ 293,47, tá ok? Crimes de trânsito são aqueles praticados na direção do veículo automotor, normalmente considerados de natureza culposa. O crime culposo é aquele que quem cometeu não tinha a intenção de cometer o crime, não é isso? Mas, por imprudência, o cometeu. Nesse caso, a pessoa assume a culpa e responderá por tal, bem como cumprirá a pena que lhe for cabível, não é isso? Geralmente, os crimes de trânsito são de natureza culposa. A pessoa não tinha intenção, não é isso? De cometer o crime, mas vinha cometendo uma imprudência, sendo irresponsável e acabou provocando o acidente. Nesse caso, ele assume o risco, não é isso? E vai responder o crime por natureza culposa, não é isso? Que são os crimes de trânsito. Embriaguez ao volante. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência física ou psíquica constitui infração de natureza gravíssima, submetendo o infrator às penalidades cabíveis, tá ok? Ó, embriaguez ao volante, não, tá certo? Infração gravíssima, tá ok? E olha lá o fator agravante da multa de trânsito por embriaguez ao volante, ó. A multa é gravíssima, tá ok? O fator agravante é 10 vezes, certo? Vai aumentar o valor da multa gravíssima em 10 vezes, certo? E suspensão do direito de dirigir por 12 meses, ok? Se você for pego por embriaguez ao volante, certo? Fique você sabendo que você vai levar uma notificação gravíssima, ok?
com fator agravante de 10 vezes o valor da multa gravíssima e uma suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Tá ok? Se você for pego conduzindo durante esse período de suspensão, você vai ter a CNH cassada, tá ok? Muita responsabilidade, pessoal, aí ao volante, tá certo? A lei hoje em dia tá pesada. Regras gerais de estacionamento. Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo o ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículo, não é isso? Os usuários das vias terrestres não podem, certo? Vamos deixar dessa maneira, não podem constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos. Ficou bem claro, pessoal? Abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, tá ok? Não obstruir o trânsito nem torná-lo perigoso. Antes de colocar o veículo em circulação, verificar a existência de boas condições de funcionamento, não é isso? Para que você não seja obrigado a interromper a via com o veículo quebrado, certo? Demonstrar domínio sobre o veículo, certo? Continuando em regras gerais de estacionamento. Mão de direção. O trânsito brasileiro deve ser realizado pelo lado direito da via, admitidas as exceções devidamente sinalizadas, não é isso? Trânsito sobre as calçadas. Só é permitido para entrar ou sair de garagens e áreas de estacionamento. Um veículo pode parar em uma vaga onde existe a placa proibido estacionar? E aí, o que é que você acha? O que é que você me diz? Tem lá a plaquinha de proibido estacionar. Será que pode parar? Sim, para embarque e desembarque de passageiros apenas, tá ok? A parada deve ser só para o embarque ou desembarque de passageiros. Se você quer permanecer por mais tempo, não adianta ligar o pisca-alerta, tá ok? Se o agente de trânsito ver lá, vai notificar você, tá ok? Agora, se ele está observando que o veículo parou apenas para embarque e desembarque de passageiros, tá ok? Nesse caso, tudo é normal, certo? Onde houver placa de proibido estacionar, certo? Você pode parar apenas para embarque e desembarque de passageiros. Diferente de onde tem a placa de proibido parar e estacionar, tá ok? Aí nem nesse caso, para parada, para embarque e desembarque de passageiros não é possível, tá ok? Onde tem proibido parar e estacionar, certo? Não pode nem parar para embarque de passageiros, certo? Ficou claro? Preferências nas interseções. Quando veículos se aproximam de interseções, cruzamentos, tá certo? Não sinalizada, terá preferência. Quando você se aproximar de um cruzamento não sinalizado, por exemplo, em uma rodovia, em caso de rodovia, o veículo que estiver circulando por ela terá preferência, certo? Você vem saindo em uma via vicinal, não é isso? Uma estrada de chão, de terra, por exemplo, vai se aproximar de uma rodovia e entrar nela, tá ok? Tem a preferência o veículo que já está circulando pela rodovia. Em rotatórias, em caso de rotatória, o veículo que estiver circulando por ela tem a preferência. O veículo que já estiver dentro da rotatória tem a preferência. Da direita, em todos os demais casos, o veículo que vier pela direita do condutor terá preferência. Por exemplo, em um cruzamento não sinalizado, certo? Um cruzamento de 4 vias não sinalizado. Não tem nenhuma placa de sinalização, ok? De acordo com as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, o veículo que estiver à direita do condutor terá a preferência. Os veículos que se deslocam sobre trilhos, não é isso? Os trens, metrô e etc., terão
a preferência sobre os demais veículos, tá ok? Se você vai cruzar uma linha de trem, se certifica que não se aproxima o trem, tá certo? Nesse caso, o trem tem a preferência. Prioridades no trânsito. Prioridades de passagens, certo? Os batedores. Os veículos batedores geralmente são identificados pelas cores laranja e preto, não é isso? Eles têm preferência de passagem. Geralmente os batedores, eles vêm fazendo, não é isso? É o serviço de batedor para autoridades, por exemplo, e comum nas rodovias federais e estaduais são os batedores fazem, não é isso? A segurança dos veículos de cargas indivisíveis, não é isso? A carga indivisível é aquela que não pode ser dividida, não é isso? Às vezes é de grande porte e os batedores vêm fazendo o acompanhamento. Nesse caso, os veículos de batedores têm preferência de passagem no trânsito. De parada, preferência de parada e estacionamento. O carro forte, ele tem preferência de parada e estacionamento. Preferência de passagem, parada e estacionamento. Polícia, ambulância, bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e assim sucessivamente. Esses aí têm preferência de passagem, parada e estacionamento, desde que estejam em prestação de serviço, certo? Mudança de direção, conversão à direita, certo? Se você for fazer uma conversão à direita, entrar à direita, não é isso? Você vai se aproximar do bordo direito do asfalto da pista para fazer a conversão, não é isso? Com exceção de veículos de maior porte, não é isso? Tem que abrir um ângulo maior para fazer a conversão à direita, não é isso? Em via de mão dupla, conversão à esquerda. Em um perímetro urbano, tá ok? Em uma via de mão dupla, onde veículos seguem numa direção e do outro lado os veículos vêm em outra na direção contrária, não é isso? Isso é uma via de mão dupla, não é isso? Quando você pretender fazer uma conversão à esquerda no perímetro urbano, você vai se aproximar do bordo central da pista, da linha central da pista, sinalizar sua intenção com antecedência de entrar à esquerda e aguardar o momento oportuno. Em via de mão única, aquela em que os veículos, tá certo? Via de mão única, quando a conversão vai ser feita à esquerda em perímetro urbano. É aquela via de mão única, as que os veículos seguem, não é isso? No mesmo sentido. Você vai sinalizar sua intenção com antecedência, não é isso? Aproximar o máximo que puder da via esquerda para fazer a conversão. Isso em perímetro urbano em via de mão única. Em rodovias, a conversão à esquerda, não é isso? Em uma rodovia em zona rural, o procedimento correto a fazer, não é isso? Em uma via de mão dupla, certo? Numa rodovia rural. Você vai se aproximar do acostamento, não é isso? Quando estiver o momento oportuno, você vai fazer a conversão à direita, certo? Se é uma via de mão única, não é isso? Na zona rural, você vai se aproximar da via da esquerda, não é isso? O bastante, isso aí, né? Sinalizando suas intenções com antecedência para fazer a conversão. Ficou claro? Em perímetro urbano, ok? Mais uma vez, quando você for fazer a conversão à esquerda em uma via de mão dupla, vai aproximar do bordo central da pista, sinalizando suas intenções com antecedência e aguardar o momento oportuno. Em uma via de mão única, no perímetro urbano, vai sinalizar sua intenção, tá ok? E permanecer o quanto antes possível do lado esquerdo para fazer a conversão. Em uma rodovia, conversão à esquerda em uma via de mão dupla, rodovia de mão dupla. Vai aproximar do acostamento, não é isso? Sinalizar
e aguardar o momento oportuno para fazer a conversão à esquerda. Em uma rodovia rural, em uma via de sentido único, não é isso? O procedimento vai ser você se manter-se à esquerda, sinalizar sua intenção para fazer a conversão à esquerda. As manobras de retorno devem ser feitas em locais apropriados, onde existir o retorno, tá ok? Em viadutos, em rotatórias, tá ok? Nunca fazer o retorno em local inapropriado, ok? Passagem e ultrapassagem. A passagem é quando um veículo passa pelo outro sem mudar de faixa. Por exemplo, em uma via de mão única, não é isso? Com duas pistas, não é isso? Seguem os veículos da direita, não é isso? E os veículos da esquerda. Quando você passa por um veículo de maior porte, você está fazendo a passagem, quando não é necessário fazer a mudança de faixa, tá ok? A ultrapassagem é quando é necessária a mudança de faixa, tá ok? Geralmente são mais comuns em vias de mão dupla, né? Isso que você tem que sinalizar, verificar se vem alguém em sentido contrário. Se não estiver, você vai sinalizar para a esquerda e efetuar a ultrapassagem. Passagem é quando você está passando pelo veículo, não é isso? Sem mudar de faixa de direção. Ultrapassagem é quando é necessário se deslocar de faixa de direção, ok? Motociclistas, motonetas e ciclomotores. Os condutores desses veículos só podem circular nas vias utilizando capacete com viseira ou óculos de proteção, segurando o guidão com as duas mãos, utilizando vestuário de proteção. Observação: é proibido o transporte de crianças menores de 7 anos, não é isso? Constitui infração gravíssima, ok? Você sabia disso? Não é permitido transportar crianças menores de 7 anos em motocicletas, motonetas ou ciclomotores, tá ok? Por mais que a criança esteja toda equipadinha com capacete, mas não pode. É proibido de acordo com o Código de Trânsito brasileiro, não é isso? Motocicletas, motonetas e nos ciclomotores, nos cinquentinhas, tá ok? Motocicletas comuns, as motonetas geralmente são as famosas, não é isso? A Bis, por exemplo, é um exemplo de motoneta, não é isso? Ciclomotor é a famosa cinquentinha. Não pode transportar criança menor de 7 anos. Por quê? Porque a criança menor de 7 anos não tem como alcançar o pé dela no apoio de proteção para que ela possa ter uma sustentação, ok? Cinto de segurança. É obrigatório o uso do cinto de segurança para o condutor e os demais passageiros em todas as vias do território nacional. É obrigatório o cinto de segurança e para todos os passageiros em todas as vias do território nacional, ok? Se você está circulando por uma estrada de terra, tá ok? É obrigatório cinto de segurança para o condutor e todos os passageiros, seja no veículo de menor porte ou no coletivo, ok? É obrigatório cinto de segurança para todos os passageiros também. Crianças menores de 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro, ok? Se a criança é menor de 10 anos, ela tem que ser transportada no banco traseiro. Só é permitido o transporte de menores de 10 anos no banco dianteiro quando o número de crianças for maior que a lotação do banco traseiro, ok? Escolher a criança maior para que possa ser colocada na frente, tá certo? Lembre-se que todas as crianças devem estar, não é isso? Até 7 anos, equipadas com cadeirinha,
tá ok? Ou, se for os bebês, né, isso com bebê conforto, se já for uma criança entre 2 e 4 anos, tem que ser a cadeirinha, a partir dos 4 até os 7 anos, o assento de elevação, ok? Ou quando o veículo for dotado exclusivamente de banco dianteiro. Por exemplo, uma caminhonete, não é isso? Não tem banco traseiro, só tem banco dianteiro. Nesse caso, a criança pode ser transportada no banco da frente, desde que, não é isso? Obedecidas as ordens, não é isso? Do Código de Trânsito Brasileiro. Classificação das vias. Vias urbanas. Trânsito rápido, 80 km por hora. Por exemplo, uma via de trânsito rápido, não é isso? Em uma cidade, é aquela de mão única, não é isso? Que não contém farol, certo? Não contém sinalização semafórica. Aquela é uma via de trânsito rápido. Uma via arterial no perímetro urbano, a quilometragem máxima dela é de 60 km por hora. A velocidade máxima dela é de 60 km por hora. A via arterial, tá ok? É onde existe sinalização semafórica. A via coletora, a velocidade máxima dentro da via coletora é de 40 km por hora. O que é uma via coletora? Por exemplo, você vai em uma rodovia, não é isso? Aí você vai pegar aquela perna de rodovia para subir em cima de um viaduto, por exemplo, ou até para entrar em outra rodovia. Aquele pedaço de via, não é isso que você vai fazer a conversão, é uma via coletora. Está coletando o fluxo de uma via para outra. Por isso que o nome é via coletora, ok? Velocidade máxima 40 km por hora. Via local, por exemplo, onde eu moro, uma via local, certo? 30 km por hora. Vias locais são aquelas dos bairros, ok? Onde existem mais residências, não é isso? Certo? Escolas, aquelas geralmente são vias locais. Na via local, a velocidade máxima permitida é de 30 km por hora. Vimos em vias urbanas, não é isso? Trânsito rápido, arterial, coletora e via local. Vias rurais. Rodovia pavimentada de mão única, não é isso? Quando os veículos seguem no mesmo sentido. A velocidade máxima é de 100 km por hora. Rodovia pavimentada de mão dupla, onde os veículos seguem num sentido e na mão contrária os veículos seguem no sentido contrário. Velocidade máxima 100 km por hora. Para veículos de grande porte, independente se a via é de mão única ou de mão dupla, 90 km por hora. Para caminhões e ônibus, certo? Em estrada rural não pavimentada, a famosa estrada de chão, de terra, velocidade máxima 60 km por hora. Transporte de passageiros. Normatização geral para a condução de veículos de transporte coletivo de passageiros. É proibido ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas. Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente no volante, ok? No caso das paradas não conta como tempo efetivo de direção ao volante, ok? Só o tempo em que o condutor estiver realmente dirigindo. Equipamentos obrigatórios dos veículos. Cinto de segurança para condutor e todos os passageiros. Tacógrafo, tá ok? Isso no caso de coletivos, certo? E de veículos de maior porte. Cinto de segurança no caso do coletivo para condutor e todos os passageiros. O tacógrafo. Encosto de cabeça para condutor e todos os passageiros, não é isso? E o dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, não é isso? Que é o famoso catalisador, ok? Também tem que ter nos veículos de transporte coletivo.
transporte de passageiros. Em desacordo com as condições estabelecidas relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou de coletivo de passageiros. É isso? Quando não é observado o estabelecido por lei, tá ok? A infração vai ser de natureza média, não é isso? E a penalidade de multa, ok? A medida administrativa, retenção do veículo para o cumprimento do tempo de descanso aplicável. Responsabilidades do condutor. De acordo com o artigo 168 do Código de Trânsito Brasileiro, transportar passageiros em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais constitui infração gravíssima, multa, retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Cuidados que o condutor deve ter: manter o veículo sempre em boas condições de funcionamento, redobrar a atenção em manobras, manter os faróis sempre acesos, cinto de segurança para condutor e todos os passageiros, evitar frear bruscamente, sinalizar sempre suas intenções com antecedência, usar a velocidade de forma compatível com as condições de trânsito e de via, manter prudência nos cruzamentos, atitudes de um condutor defensivo, não é isso? O condutor que transporta coletivo, não é isso? Tem que redobrar atenção nesses quesitos aí citados, ok? Embarque e desembarque de passageiros. Onde for proibido estacionar, parar o veículo apenas para embarque e desembarque de passageiros. Já falamos um pouquinho sobre isso, né? Parar o veículo sempre no mesmo sentido de fluxo dos outros veículos, ao lado da calçada. O desembarque de passageiros sempre deverá ser feito pelo lado da calçada, nunca do lado da via, ok? Não abrir a porta do coletivo sem antes verificar que não há riscos ao desembarque e desembarque de passageiros, ok? Condutor do coletivo deve ficar ligado. Não abra a porta do coletivo se perceber que corre risco aos passageiros. Não circular com a porta do coletivo aberta. Efetuar desembarque de passageiros sempre pela calçada. Já falamos sobre isso. Em caso de acidente. Em caso de acidente, só o perito responsável poderá retirar o disco de tacógrafo. Em acidentes de trânsito que resulte vítima, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se o condutor prestar pronto socorro e integral à vítima, tá ok? Se o condutor prestou pronto socorro integral à vítima, isso ele não vai ser preso em flagrante, não é isso? Nem se exigirá fiança. Não é isso? Com o propósito de tornar o trânsito mais seguro, com o menor número de acidentes de vítimas, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece normas de circulação e conduta que precisam ser conhecidas e respeitadas por todos os usuários. Fica a dica aí, pessoal. Com o propósito de tornar o trânsito mais seguro, com o menor número de acidentes e vítimas, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece normas de circulação e conduta que precisam ser conhecidos e principalmente respeitados por todos os usuários da via, seja os condutores, motociclistas, ciclistas, pedestres e assim por diante.